Boa noite a todos, prazer estar com os senhores. Agradeço ao mentor da casa que me permite falar sobre a vida de Jesus. Agradeço muito aos mentores presentes também. E hoje nós temos um tema muito interessante. Eu sempre falo para os senhores como é fundamental o estudo, a leitura, para que nós possamos entender com maior profundidade a postura de Jesus no planeta Terra. Quanta celeuma em torno dele, por algumas palavras, por algumas posturas, mas todas elas, todas as posturas de Jesus, todas as palavras, todo o olhar, todo o trabalho dele, tinha um fundo de amor ao próximo, já porque ele era um ser muito evoluído. Existe uma certa resistência com referência a estudo. As pessoas não gostam de estudar, não é o que acontece com o brasileiro. Normalmente ele não tem muita paciência para ler. Mas, por favor, é um pedido meu. A Nilde está fazendo esse pedido para os senhores. Estudem em casa o capítulo 23, cujo título é Moral Estranha. Vamos estudar, vamos ler. E quem tiver a Gênese de Kardec, faça também essa leitura com referência a alguns itens, mas, sobretudo, milagres do Evangelho. É muito interessante, muito interessante. E nós temos aqui livros, inclusive na biblioteca, que os senhores podem solicitar, estudar e depois trazer, se os senhores não quiserem comprar. Mas é muito importante ter esse estudo em casa. Nós sempre temos algum tempo disponível, apesar que hoje em dia o mundo virtual toma o tempo da gente de uma maneira quase obsessiva. Mas, de qualquer maneira, nós que temos que impor a nós mesmos os horários e as coisas que devemos fazer durante um dia. Nós temos pelo menos 18 horas à nossa disposição, quando estamos saudáveis, né? Ou quando não tem criança muito pequena em casa, ou quando não tem alguém idoso. Mas, de qualquer maneira, sempre a gente tem um tempinho para estudar. Então, o que eu diria aos senhores hoje é que façam essa leitura, que eu vou ter que ler também, porque é muito mais interessante eu dar uma leitura do que eu falar com minhas palavras. Eu não seria capaz de colocar para os senhores aquilo que está aqui, que Kardec nos deixou, com referência à postura de Jesus quando esteve entre nós. Por isso tem o título Moral Estranha, porque algumas passagens da vida de Jesus, a maneira como ele fazia em sociedade, as palavras que ele falava, para muitas pessoas naquela época contradiziam a postura dele. Só que a gente precisa entender o antes e o depois. Por que Jesus falou isso? Por que ele se portou dessa maneira? E nesse capítulo nós temos a oportunidade de analisar em profundidade, de entender aquelas frases que Jesus falou e que pareciam muito objetivas em aspectos fora da postura dele. Então eu vou ler para os senhores uma coisinha. Vamos lá. Certas palavras do Cristo, embora raras, produzem tão estranho contraste no seu falar que instintivamente se lhes condena o sentido literal. Isso é Kardec que nos está falando. Escritas após a sua morte, veja, Jesus não escreveu evangelhos. Os evangelhos foram escritos pelos seus seguidores, por aqueles que conviveram, e alguns deles nem assim. Então, escritas após a sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi elaborado enquanto ele viveu, é lícito admitir que, nesse caso, não foi bem compreendido o fundo do seu pensamento, ou, o que é mais provável, o primitivo sentido sofresse qualquer alteração ao passar de uma língua à outra. Bastava que fosse cometido um erro uma vez, para que o repetissem nas reproduções, como já se tem visto muitas vezes nos fatos históricos. Movida por essa afirmativa de Kardec, eu fui fazer uma pesquisa, na atualidade, quantas línguas existem no planeta Terra. Gente, quase cai dura, sinceramente. Por quê? Atualmente no nosso planeta, não era a época de Jesus, mas tudo bem, nós temos 6.909 línguas diferentes
6.909 línguas diferentes, faladas ao redor do mundo. Porém, a maioria usa apenas 389 idiomas. Existem erros, ou melhor, equívocos de tradução e, consequentemente, de interpretação de textos bíblicos? A resposta na internet: sim. É perfeitamente possível que o sentido primitivo da palavra ou da frase sofresse alteração ao passar de uma língua para outra. Então, Jesus falava em aramaico, era a língua dele. Mas quando ele estava dentro do templo, ele usava a língua dos sacerdotes, que era a israelita, né? Ele tinha o hebraico. Então Jesus tinha, no contato com as pessoas mais simples, ele usava a língua da terra, o aramaico. Quando ele estava dentro do templo, em contato com os sacerdotes, ele usava a língua dali, que era o hebraico. Agora calcule os senhores fazendo a transmutação, a tradução desses textos do aramaico para as línguas que vieram a ser traduzidas. Muitas palavras podem ter mudado o sentido. Na nossa língua existe uma palavra que eu me lembro, sempre eu dou essa como exemplo, porque é o que eu me lembro. A palavra manga. Manga é manga. Manga é a fruta. E tem uma outra manga que é um negócio de... uma outra, então, três sentidos para uma única palavra. E nós temos um vocabulário, a língua portuguesa é muito rica. Agora, os senhores imaginem, décadas após a vida de Jesus, décadas após o momento em que ele estava conversando, convivendo, ensinando, transmitindo aquelas coisas tão excelsas, muitas delas quase que impossíveis de serem entendidas, tamanha excelsitude da postura de Jesus em contato com a sociedade. Aqueles que ali estavam, muitos deles traduziram aquilo de outra maneira, dependendo do entendimento de cada um. Então é muito importante a gente estudar para poder entender. Aí, seguindo Kardec, a língua hebraica, que é o que ele falava nos templos, não era rica e possuía muitos termos com significações diversas. Tal exemplo, aqui na Gênese, designa as fases da criação, 7 dias. Não é possível. Então, formas de escrever, capacidades de pessoas traduzirem em poucas palavras algo que para nós representava séculos. Então, designa as fases da criação e serve ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer relacionado com a vida que eles viviam naquela época. Além disso, fala-nos Kardec, é preciso levar em conta os costumes e o caráter do povo, que influem no gênio particular da sua língua. Então, cada povo tem uma língua e, de uma certa maneira, existe um sentimento nas palavras. Quando nós estamos brigando com alguém, mesmo que a gente diga eu te amo, a pessoa sabe que isso não quer dizer eu te amo, porque vai uma carga, né, de agressividade. E outras vezes a gente pode dizer eu não gosto de você, mas é uma forma tão carinhosa de falar, porque realmente o que vai junto é o sentimento, é a expressão que a gente dá, né? É o que nos fala Kardec, né? De uma língua a outra, a mesma palavra tem maior ou menor energia. Olha que interessante. De uma língua a outra, uma mesma palavra tem energia diferente. Energia é algo muito importante quando a gente fala. As palavras não são só palavras, elas levam sentimentos, elas levam energia, né? E continuando, podendo ser uma injúria ou blasfêmia em uma e na outra ser inócua, segundo o sentido que se lhe dê. E aí eu grifei porque eu achei bem interessante. Na mesma língua, certas palavras, que eu dei o exemplo da manga, né, perdem o seu valor alguns séculos depois,
Porque tem palavras que já nós não usamos mais, mesmo na língua portuguesa, tem palavras que a gente já não usa. E quando a gente lê assim, a gente fala, nossa, eu preciso procurar no Google, porque eu não sei o que quer dizer isso. Palavras que caíram no desuso, não é? E por isso uma tradução rigorosamente literal nem sempre pulei uma palavra, transmite perfeitamente o pensamento que, para ser exato, requer, por vezes, não o emprego de vocábulos correspondentes, mas de palavras equivalentes e de perífrases. Ou seja, muitas vezes, uma frase tem um determinado sentido pela forma como nós falamos. Eu te amo. Eu te amo. Então, a forma, o que a gente coloca ali, dá o sentido das nossas palavras. Aqui, outras explicações, nós podemos, sempre que ler qualquer coisa, seja o Evangelho, seja o que for, ler com profundidade, voltar se a gente não conseguiu entender o sentido daquela frase, para que a gente consiga apreender, trazer para nós, de maneira mais eficiente, aquilo que nós estamos lendo. Então, Jesus tem algumas colocações que, traduzidas, devem ter perdido muito o seu contexto, porque eram palavras colocadas dentro de um determinado contexto. E Kardec apresenta algumas. Então, vamos lá. Palavras de Jesus que está em São Mateus, um dos evangelistas. E a todo que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos ou as irmãs, ou o pai ou a mãe ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por um e possuirá a vida eterna. Nossa Senhora, a gente lê isso aqui e fala assim, mas espera um pouco, acho que eu não entendi o que eu li. Aí a gente volta e lê novamente. Na verdade, ao dizer isso, estava dentro de um contexto. Eu li um livro agora, que eu não posso nem dizer o nome, porque não é espírita, e eu não posso passar para frente aqui nada que não seja da nossa doutrina. Mas eu me dou o direito de ler coisas fora dela, porque muitas coisas importantes estão também em outras leituras, e respeitando todas elas, não é verdade? Então, ele explica ali, é um livro muito interessante, questionador. Aonde foi falado isso aqui? Era uma situação de família. A família de Jesus, ele tinha irmãos. E esses irmãos tinham um certo olhar meio assim para com Jesus. Ele tinha uma visão de mundo completamente diferente, ele tinha uma postura diferente. Porque ele era irmão, nascido de uma mesma mãe, mas ele era outro espírito. As palavras dele muitas vezes criavam brigas entre os irmãos, desarmonias, porque ele via a vida de um jeito muito diferente. E isso até hoje nós temos, dentro das nossas casas. Quanto mais pessoas, mais conflitos, porque cada um tem uma visão de vida. E por que cada um tem uma visão de vida? Cada espírito tem a sua própria história. Então, nós nascemos uma família de 4, 5 irmãos. Todos nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. A genética é a mesma, mas a alma não é. Então, cada um tem uma experiência espiritual diferente. Viveu vidas diferentes. Experiências e aprendizados muito especiais, muito individuais. E por isso existem conflitos. É muito difícil viver em família. E é muito difícil famílias que se dão muito bem, ao ponto de nunca haver uma certa desarmonia. E quando isso acontece, que as pessoas se darem muito bem, é uma bênção. Porque todos estão num certo entendimento em comum, e então existe uma harmonia maravilhosa. Eu conheço algumas famílias que são realmente harmonizadas. Desde a pequenininha, que tem 2 anos, até o biso, que está com 80, é uma família super organizada, que se entende só pelo olhar. Mas a maioria das pessoas estamos aqui numa reencarnação para encontrarmos pessoas com as quais nós não conseguimos muito nos entender e aqui retomar uma vida para desenvolver a tolerância, a compreensão, a amizade, a fraternidade, o respeito. Então, Jesus, ao falar que o pai, a mãe, o tio não conseguiam entendê-lo, porque realmente era difícil entender Jesus. Ele tinha um avanço extraordinário. Seguindo,
Então disse Pedro: eis aqui estamos nós, Pedro, discípulo de Jesus. Eis aqui estamos nós que deixamos tudo. Olha o Pedro como está zangado, né? Estamos nós aqui porque deixamos tudo e te seguimos. Há uma cobrança de Pedro com referência a Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Isso se encontra em Lucas. É uma passagem pensada. Coisas foram faladas antes, coisas serão faladas depois. Mas o Evangelho pensou isto para que nós procurássemos entender um pouco mais a postura de Jesus. Mas existem obras correlatas que vão trazendo isso para o nosso entendimento. Seguindo, muito interessante essa outra mensagem de Jesus. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Quando ele falou isso, o que a gente imagina? Como que um morto vai enterrar outro morto? Mas isso é uma simbologia. Pessoas existem que ainda vivem uma vida quase que sonâmbula. Uma vida sem referências. Então a gente precisa tomar cuidado também com as nossas amizades, com as pessoas com as quais convivemos, para não nos deixarmos influenciar por pensamentos, por palavras, por atitudes que possam nos atuar sobre nós e muitas vezes nos tirar do caminho que nós projetamos para nós. Então Jesus disse, e a outro disse Jesus: segue-me. E ele disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar a meu pai? É uma pergunta normal, não é verdade? Um filho faria essa pergunta. E Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o poder de Deus. Se encontra em Lucas. E aí Kardec explica: que significação podem ter as palavras deixa que os mortos enterrem os seus mortos? As considerações que as precedem demonstram preliminarmente que elas, nas condições em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma blasfêmia àquele que olhava com um dever de piedade filial e enterrar a seu pai. O que está querendo dizer essa frase? Frase pensada num contexto. O que ficou para trás, provavelmente não apresentado aqui, mas tem um sentido. Para Jesus falar isso, algo aconteceu para que ele desse essa opinião. E aí Kardec fala: e todavia encerra um sentido profundo, que o conhecimento completo da vida espiritual as tornará compreensíveis. De feito, a vida espiritual é a verdadeira vida, e a vida normal do espírito, pois que a existência terrena é transitória e passageira, espécie de morte, se a compararmos ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma grosseira vestimenta a revestir momentaneamente o espírito, como simples cadeia, ligando-a à gleba da terra, e da qual se alegra ao libertar-se. O que Kardec quer dizer com isso? O nosso corpo é matéria. Então, nós vamos um dia largar esse corpo, com certeza. E aí ele fala, o importante é a vida espiritual, a postura como nós temos com relação à convivência, à fraternidade, à compreensão, ao amor, tantos requisitos que a vida nos impõe em sociedade e em família, e que devem ser privilegiadas. É difícil viver em família? Lógico que é, porque nós nos reencontramos, muitas vezes, com desafetos de outra encarnação. É difícil uma mãe, às vezes, compreender que tem 5 filhos e 5 filhos diferentes. A minha avó dizia isso. Tenho 7 filhos, cada um de um jeito, porque cada um tinha uma história. E no transcorrer da vida deles, eu pude acompanhá-los, por ser sobrinha, né? Cada um era de um jeito, cada um tinha uma postura, cada um tinha um olhar, porque cada um tinha um espírito, cada um tinha uma experiência espiritual diferente.
E cada um reagiu de maneira diferente frente às dificuldades que a vida lhes foram impostas. Eu tive tio que era alcoólatra. Eu tive outro que era um hippie. Como que a minha avó poderia conviver de maneira adequada com pessoas tão diferentes? Cada um tinha uma história espiritual. Cada um tinha um espírito. E cada um deles estava vivendo uma vida nova, em contato com situações das quais muitos deles tinham contrastes, não aceitavam, se desarmonizavam. Então nós precisamos entender isso. Viver em família é difícil por causa disso. Não é porque saiu da barriguinha da mamãe é tudo igual, não é não. Cada espírito é um espírito. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu processo de aprendizado. Cada um tem o seu objetivo. Cada um tem o futuro pela frente e decide esse futuro de acordo com o seu modo de ser. Então, aí numa família grande tem um médico, tem um advogado, tem outro que é ladrão de banco, tem um outro que é padre. Cada um com a sua história. Por isso é difícil viver em família. E é por isso que nós nascemos em família. Para aprendermos a trocar, a entender, e a conviver e a respeitar, para que nós possamos também evoluir, porque é nesse contraste que nós crescemos. Se nós viéssemos para cá e encontrássemos tudo maravilhoso, não teria muito objetivo, nós sairíamos como se a gente tivesse entrado numa escola, sabendo um monte de coisa, e saísse dela igualmente com aqueles mesmos conhecimentos. A vida é uma escola. Nós chegamos aqui desprovidos, esquecidos do que passou, enfrentando uma realidade diferente, mas reencontrando aquilo que nos machuca, sabe? Aquilo que mexe com o nosso orgulho, aquilo que mexe com o nosso interior espiritual, as dificuldades, né? Quantas pessoas nascem em um ambiente muito pobre, tendo tido uma vida de muito fausto anterior, a dificuldade de adaptação daquele espírito com as dificuldades da pobreza, quando ele traz dentro dele um olhar, uma nariz de pé, e o espírito adquiriu, pela vida passada, uma postura que nessa ele tem que acalmar, abaixar, compreender. É difícil. Então compete a nós, por isso que é difícil viver em sociedade, por isso é difícil viver na família. Cada um de nós tem a compreensão de algo, mas muitas vezes tem dificuldades para aceitar. Eu acho que esse é o grande desafio da vida, a convivência humana. E é isso que é. E é isso que é. Não tem outra saída. Mais um pouquinho para frente, vamos ver o que nos traz aqui. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Palavras de Jesus, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim a separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Eu acho que nem precisa de explicação. Porque dentro do lar está a nora, está o marido, como ele fala aqui, o pai, que exige algo que os filhos não conseguem entender, ou os filhos que têm um olhar muito à frente, que o pai não consegue, aos grandes embates. Mas o que então, poxa, mas então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é compreender, é entender, estudar, para que nós possamos acalmar o nosso interior e não julgar que aqueles que não pensam como nós são nossos inimigos. Não são. Eles têm o direito de pensar o que eles acham melhor para a vida deles, porque eles são os únicos responsáveis pelos seus pensamentos. Mãe e pai educa, dá todas as oportunidades para que aquela pessoa possa viver bem. Mas a partir de um determinado momento, este filho vai para a vida e vai seguir aquilo que dentro dele é mais pulsante. Por isso nós precisamos ter um pouco mais de compreensão dentro das famílias. Como fala Jesus, eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Porque na medida que nós nos compreendemos como seres únicos,
Nossos espíritos são únicos, porque cada um de nós fez um caminho de progresso individual. Não existe dois espíritos iguais. É lógico que às vezes existem conflitos, mas compete a nós, à medida que vamos caminhando e amadurecendo, entender que os conflitos não podem nos separar, mas sim nos unir. Porque é nas diferenças que se formam grandes coisas. É no encaixe de um tijolo no outro que se forma um prédio. Essa é a compreensão difícil, porque nós somos muito orgulhosos, temos o nariz de pé, achamos que sabemos mais que todo mundo. E não é assim. Todos estamos mais ou menos no mesmo patamar. Razão pela qual temos que nos olhar com carinho, com respeito, com compreensão. É isso que Jesus veio fazer no planeta Terra. Ele teve conflitos familiares, ele teve conflitos políticos. E ele podia não ter tido. Ele foi pregado numa cruz, que era o traje maior que poderia existir naquela época. Ele poderia ter escapado, mas ele tinha algo a nos ensinar. A humildade, a compreensão, a vontade de avançar, essa coisa boa que a gente sente de progredir não só economicamente, muito menos economicamente, mas sim progredir espiritualmente, nos tornando mais tolerantes, mais amigos, mais compreensivos. E o planeta Terra está exigindo muito de compreensão, não é mesmo? Quando a gente põe o pé fora da cama de manhã, pedir a Deus que nos ajude a compreender os nossos irmãos de caminhada. Porque todos nós somos dignos do amor de Deus. Aquele que está caído numa sarjeta é tão filho de Deus como nós. E se nós pudermos ajudar a estender a mão, é bom para ele e é bom para nós. Obrigada pela atenção, gente. Que Deus abençoe. Tá? E agora vamos ouvir o nosso mentor para o complemento do assunto da noite. Queridos irmãos, Jesus, através de sua doutrina de amor, bondade, caridade ao próximo, veio nos trazer um verdadeiro código de conduta moral. Código que, se seguido for, tem tudo aquilo que o ser humano necessita para ter a felicidade dentro do planeta Terra. E Jesus veio mostrar a bondade de Deus. A bondade de Deus se manifestando. E veio também ensinar os homens a compreender. Veio dizer que, a seu tempo, enviará o Consolador prometido. E este Consolador prometido, irmãos, vem a ser o Espiritismo, através do nosso ilustre codificador. Vem essa doutrina descortinar toda a compreensão das verdades do Cristo. Vem descortinar através das vozes dos Espíritos tudo o que se passa no plano espiritual. Vem nos mostrar a lei de causa e efeito. Vem nos mostrar como viver com igualdade, com fraternidade, com compreensão. E bem foi dito esta noite que a verdadeira vida é a vida espiritual. E creiam, irmãos, que a vida espiritual nós nos encontraremos conforme
se vive aqui neste planeta, conforme o estado de consciência, conforme as obras, as ações. Por isso, precisamos, queridos irmãos, buscar sempre a verdade, a compreensão. Tem uma obra toda de Allan Kardec para se estudar, para se compreender os ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo vem desvendar através da reencarnação. E é preciso, irmãos, que tomemos consciência de nossas vidas, consciência da bondade de Deus se manifestando em cada irmão, dando a oportunidade da reencarnação. Cada irmão tem seu benfeitor espiritual acompanhando o tempo todo, inspirando no melhor caminho. A bondade de Deus se manifestando através das famílias, que tanto foi dito hoje. E, como foi dito, realmente é preciso compreensão. Mas esta compreensão envolve que cada irmão primeiro se pacifique por dentro. E é uma luta, essa luta de vencer o orgulho, de vencer o egoísmo, para depois estar em paz com a família. E não só a família biológica, mas toda a família é a humanidade, é todos que se encontram ao redor de cada irmão. É o irmão caído na rua, é o colega de trabalho, é o irmão na condução. Disse Jesus sabiamente: vigiai e orai. E tudo nasce na frequência do pensamento, irmãos. Se seguirmos os seus ensinamentos, procurarmos aos poucos compreendermos, termos paciência, pois não nascemos prontos, mas a boa vontade é o ponto de partida de tudo. A humildade, a paciência, e tudo nos é acrescentado, tudo é acrescentado em forma de oportunidades. Aparece um amigo no caminho de cada irmão para orientar, para dizer palavras sábias, mas é preciso estar atento, vigilante, agindo no bem, vibrando amor no coração. E vibrando amor no coração vai harmonizar o ambiente no lar, vai harmonizar o ambiente no trabalho, vai harmonizar a vida de todos. Vamos emitindo vibrações de amor através do pensamento, harmonizando tudo. Então, irmãos, vamos procurar compreendermos todos esses ensinamentos, aos poucos, em dose homeopática, mas vamos expandirmos a nossa consciência com relação à responsabilidade que temos aqui encarnados. Este é um tempo de ouro, é um tesouro que cada irmão recebe da bondade divina. Agradecemos com alegria no coração por todas as oportunidades, por toda esta luz que Jesus trouxe à humanidade, toda essa luz que o Espiritismo vem descortinar através de todos esses ensinamentos, de toda essa compreensão, e sabermos que somos responsáveis por tudo, irmãos. Obrigado pela oportunidade da comunicação.